Oi, gente, bem também? Eu não sei vocês, mas eu já tô achando essa CPI cansativa, muito chata. Essa semana que nós achávamos que iríamos caminhar para a luz de esclarecimento de onde foram parar os bilhões de reais que o governo federal enviou aos estados e municípios para o combate à Covid, que é a função dessa CPI, e responsabilizar quem é de direito, o que nós vimos foi mais um espetáculo circense. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, curta, compartilhe com os amigos, acione o sininho, deixe o seu comentário. Então, bora lá pro papo? Bora lá! Após o governador Wilson Lima correr ao STF e pedir habeas corpus para não comparecer à CPI da palhaçada, e é claro, a titia ministra Rosa Weber concedeu. Nós tivemos a presença do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, que foi preso também em operação da Polícia Federal por suspeita de favorecimento de empresários na contratação fraudulenta de empresas na construção de hospital. O ex-secretário negou irregularidade o tempo todo. Parecia que o Amazonas não viveu e vive a pior crise sanitária. Estava no mundo de Nárnia. O ex-secretário não esclareceu absolutamente nada, foi evasivo nas respostas, confuso. Está claro que o que aconteceu no Amazonas, além da tragédia que o mundo já vive com o vírus da Covid, foi um show de incompetência e falta de gestão, que só poderia resultar e resultou na morte de tantos amazonenses por falta de atendimento médico hospitalar. Um documento de julho da White Martins alertou o governo sobre a urgência de se aditar o contrato em 25% para atender a demanda do Amazonas, já sabendo da necessidade de que não haveria como atender essa urgência. Mas eles ignoraram. A gestão foi um desastre total. E vou além. Não só esta gestão atual, mas as que antecederam. Vale lembrar que os que estão comandando hoje e julgando esta CPI tiveram participação direta nesse desastre da saúde do Amazonas, que culminou em tantas mortes. Omar Aziz, que é presidente da CPI, governou o Amazonas de 2011 a 2014. Teve a sua esposa e 3 irmãos presos por suspeita de corrupção. Eduardo Braga governou o Amazonas de 2003 a 2010. Nenhum caos se instala da noite para o dia. Uma sucessão de descasos públicos. Quem são os genocidas? Quem roubou a saúde durante tantos anos? Nós vimos um depoimento medíocre. Em momento algum vimos os inquisidores chamá-los de mentirosos ou cortar a sua fala. Será que é porque os iguais se atraem e se protegem? Mas antes de falarmos do outro espetáculo, que foi do ex-governador do Rio de Janeiro, vamos falar do teatro que foi montado pelo presidente Omar Aziz, que se viu pressionado a colocar em votação o requerimento, solicitando a presença de Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, para esclarecer aquela compra dos respiradores que nunca foram entregues e outras questões mais. Rolou até uma manobra para que fosse chamado senadores que não estavam presentes para poder votar contra o requerimento. Por fim, aconteceu o já esperado. O requerimento foi rejeitado. Aí eu me pergunto, do que será que eles têm tanto medo do depoimento de Gabas, né?
Eu acho que o senador Girão, Eduardo Girão, tem opinião sobre isso. Vamos ouvir. Ao povo. Quem é que vai dar resposta a isso? Essa CPI, eu tenho aqui mais de 80 requerimentos para essa CPI. Esse é um dos principais requerimentos que desde o início dela eu peço para a gente ter transparência, eu peço para a gente trazer. E a CPI vai e blinda por 6 votos a 4. Uma CPI que tem a maioria da sua composição de senadores do norte e do nordeste do Brasil. Então a narrativa, essa CPI, é narrativa por cima de narrativa. Quem acompanha ainda essa CPI está vendo o que ela representa aí, o objetivo dela de fato. Né? Pior foi o depoimento do ex-governador cassado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que usou da CPI para fazer discurso político, dizer que é santo, atacar o governo federal, se dizendo inocente, como era inocente o ex-presidente da República. Oi? Ex-governador, nos poupe, né? Inocente, condenado injustamente. Uma vergonha essa sessão. Omar Aziz, Renan Calheiros, o saltitante Drácula, deixaram ele livremente falar sem interrupções, de forma cortês. Ficou claro para todos qual era a sua presença lá. Quando foi questionado sobre as irregularidades, negou, claro, ele não vai produzir provas contra ele mesmo. Ele, como juiz, sabe disso. E vamos ouvir também o momento mais interessante dessa sessão, que culminou com a saída, né, do ex-governador da sessão da CPI. Abandonou covardemente a sessão. Foi quando o senador Eduardo Girão partiu para cima dele com acusações das quais ele não teria como se livrar, como todo covarde, usou da prerrogativa habeas corpus, levantou-se e saiu da CPI. Essa frase, ela não é minha. Essa frase é uma frase que virou um mantra hoje no país com relação ao desvio em pandemia. Né? Desviar verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção, é assassinato. O governo federal comprou 17 mil respiradores. Quem é bom de matemática, me ajude a fazer o cálculo aí. Segundo o ex-secretário Elcio, que esteve aqui nessa comissão, comprou 17 mil respiradores para distribuir para o resto do estado, né? E o interessante é o seguinte: o preço que o governo federal comprou esses respiradores é que eu fiquei assustado com relação ao valor, né? Senador Girão. Senador Girão. Opa. O depoente vai se retirar. Ele está embasado, determino. A comissão foi notificada da decisão do ministro Nunes Marques, do habeas corpus número 203.227, impetrado em favor do depoente Wilson Witzel, com o seguinte dispositivo: defiro o pedido de habeas corpus para dispensar o paciente caso queira de comparecer perante a CPI da pandemia. E, em caso de opção, pelo comparecimento, garantir o direito a silêncio, a não assumir compromisso de falar a verdade em razão de condição de investigar e não de testemunha. E ele acabou de me comunicar que quer se retirar da sessão e a gente não pode fazer absolutamente nada. Agradeço a oportunidade, senhor presidente, agradeço as perguntas e tenho certeza que muito temos a contribuir futuramente. Muito obrigado. E eu não vi nenhuma manifestação de repúdio do presidente, do relator ou de qualquer membro do G7 com essa atitude covarde. Ué, quem não deve não teme, não é, presidente Omar? Então, o que foi que ele foi fazer lá? Usar de palanque, discursar na sua defesa, atacar o presidente Bolsonaro? Mais um corrupto covarde. Essa CPI é uma piada, não tem credibilidade nenhuma. Por hoje é só. Um beijo no coração de todos.
Fui.